Não sei quantas vezes isso já aconteceu, mas imagino que você esteja deitado na cama ou em algum lugar durante o dia, pensando: por que estou tão cansado? E não consegue encontrar a resposta. Eu estou na mesma situação. Ou melhor, eu estava. À noite, eu me deitava, fechava os olhos e meu cérebro começava a funcionar imediatamente, fazendo aquelas coisas bobas que mencionei ontem, me preocupando com o que vou conseguir ler, a conta, as mensagens, aquele trabalho inacabado e como não consigo dormir. No dia seguinte, descobri. O exército dos Estados Unidos conseguiu fazer seus pilotos dormirem por 120 segundos no campo de batalha, sob o som de bombas, com uma taxa de sucesso de 96%. E se isso funciona para um soldado, funciona para mim na minha cama também. Hoje vou contar isso para vocês, mas não só isso. Também vou contar por que os japoneses são as pessoas mais enérgicas do mundo, como seu cérebro te sabota e o que você pode fazer a respeito. Preparado? Vamos começar. Primeiramente, quero ser sincero com você. Se na última semana você acordou se sentindo realmente descansado apenas 2 manhãs ou menos, não é porque você é preguiçoso, não tem força de vontade ou tem algum defeito de caráter. É um problema puramente biológico. Pense da seguinte forma: seu cérebro evoluiu há centenas de milhares de anos para sobreviver na savana. Naquela época existiam perigos reais: leões, tribos inimigas, fome. Quando seu cérebro percebia esses perigos, liberava cortisol e você permanecia acordado, alerta e pronto. O problema é, seu cérebro ainda usa o mesmo sistema hoje, mas agora aquele leão é a sua reunião matinal. Aquela tribo inimiga são os comentários irritantes nas redes sociais. E aquela fome é a conta que você não consegue pagar. Seu cérebro não sabe a diferença entre eles. Ele programa o mesmo alarme para todos. E quando você vai para a cama à noite, esse alarme ainda está tocando, porque você não deu a ele o sinal de que o perigo passou. É aí que entra o exército dos Estados Unidos. Durante a Segunda Guerra Mundial, os pilotos americanos cometiam erros devido à privação crônica de sono, e esses erros causavam a morte de muitas pessoas. Então, um psicólogo esportivo chamado Lloyd Bud Winter desenvolveu um programa. Ele ensinou os pilotos a adormecerem em 2 minutos, em qualquer lugar, sob quaisquer condições. E após 6 semanas de prática, essa técnica funcionou em 96% dos casos. A técnica é a seguinte: primeiro, relaxe o rosto. Agora, pare por um segundo e preste atenção ao seu rosto. Sua testa está tensa? Você está cerrando o maxilar? Está pressionando a língua contra o céu da boca? Você provavelmente está fazendo pelo menos uma dessas coisas sem perceber, porque eu também não fazia. Agora, relaxe conscientemente. Relaxe a testa, abaixe o maxilar, entreabra os lábios e solte a língua. Parece absurdo, não é? Mas a neurociência chama isso de hipótese do feedback facial e afirma que o cérebro está constantemente recebendo informações dos músculos faciais. Quando você sorri, o cérebro diz: "Ah, então estamos felizes", e libera hormônios da felicidade. O mesmo acontece com o relaxamento. Quando você relaxa os músculos faciais, o cérebro recebe a mensagem: sem perigo, podemos relaxar. Em seguida, relaxe os ombros. Imagine pesos pendurados neles, sendo puxados para baixo pelo próprio peso. Seus braços devem ficar completamente estendidos, dos cotovelos para baixo, como um pedaço de carne. Então, inspire, mas com cuidado, usando o abdômen, não o peito. Seu abdômen deve expandir, seu peito deve permanecer imóvel. Inspire por 4 segundos, segure por 7 segundos e expire por 8 segundos. Essa técnica 4, 7, 8 ativa o sistema nervoso parasimpático. Assim você desliga o modo de luta e liga o modo de repouso. Relaxe também as pernas, começando pela coxa, descendo até o joelho, panturrilha, tornozelo, dedos dos pés. Deixe tudo ir. E agora vem a parte mental, que é o passo mais importante.
Não tente afastar os pensamentos que surgirem. Observe-os e siga em frente. Bud Winter costumava dizer aos pilotos: ou observem o céu ensolarado de dentro de um barco em um lago calmo, ou fiquem em uma sala completamente escura e aconchegante. Esse envolvimento visual preenche o vazio que a ansiedade preencheria, porque o cérebro automaticamente preenche esse espaço vazio com preocupação. Agora, espere um pouco, porque deixe-me lhe contar algo importante. Talvez você não consiga fazer isso na primeira tentativa, e isso é perfeitamente normal. Durante anos, você fez exatamente o oposto. Ia para a cama e começava a pensar. É um hábito, e hábitos não se quebram da noite para o dia. Mas é aí que entram os japoneses. Kaizen. Em japonês, significa melhorias contínuas e pequenas. Não grandes revoluções, mas 1 milímetro para frente a cada dia. E esses milímetros se transformam em quilômetros com o tempo. Mas agora vou te contar algo perturbador, porque estou fazendo esse vídeo não para te fazer sentir bem, mas para te contar coisas que realmente funcionam. Se você está com dificuldade para dormir todas as noites e mesmo assim checa o celular antes de dormir, não é uma questão de força de vontade, mas sim uma escolha sua. A tela do seu celular emite luz azul e essa luz diz ao seu cérebro ainda é dia, interrompendo a produção de melatonina. Além disso, os aplicativos de redes sociais são baseados em um ciclo de recompensa variável. Às vezes você vê algo interessante, às vezes não. Essa incerteza deixa seu sistema de dopamina maluco. Sabe o que é exatamente? Uma máquina caça-níqueis. Você está no comando de uma máquina caça-níqueis que puxa uma alavanca a cada giro e essa máquina está roubando seu sono. A solução não precisa ser perfeita. Coloque seu celular em outro cômodo 2 horas antes de dormir. Só hoje. Não é um plano para a semana toda, não é um cronograma para o mês todo. Só hoje. Quero falar sobre a técnica de nomear emoções, porque leva apenas 15 segundos e seu efeito foi visualizado por meio de ressonância magnética funcional, fMRI. Quando a ansiedade vier à mente enquanto você tenta dormir, dê um nome a ela. Simplesmente diga essa ansiedade, mentalmente. Só isso. Uma pesquisa realizada por Matthew Lieberman e sua equipe na UCLA mostrou que esse simples ato de nomear reduziu a atividade da amígdala em mais de 50%. Isso ocorre porque nomear ativa o córtex pré-frontal esquerdo, que suprime automaticamente o centro do pânico. Você está literalmente enganando o seu cérebro, mas de uma forma positiva. Deixe-me acrescentar o seguinte: dormir não é apenas descansar, é aprender. Enquanto você dorme à noite, seu hipocampo transfere as informações coletadas durante o dia para a memória de longo prazo. Essa transferência ocorre durante os estágios de sono profundo, geralmente entre 2 e 6 horas da manhã. Se você estiver privado de sono durante essas horas, não importa o quanto estude, as informações serão apagadas. Isso explica, em parte, por que os estudantes japoneses se classificam consistentemente entre os melhores do mundo. Seu sistema de repetição espaçada. Depois de aprender algo, eles revisam o conteúdo 1 dia depois, 3 dias depois, 7 dias depois. É assim que a informação é impressa na memória de longo prazo. O estudante médio estuda tudo na noite anterior à prova e esquece tudo na semana seguinte. Essa diferença cria uma enorme disparidade entre 2 pessoas 10 anos depois. Agora, vamos falar sobre Ikigai. Traduzindo livremente, significa a razão da existência. Mas o que isso tem a ver com o sono? Estudos de longo prazo no Japão mostraram que pessoas que sentem um forte senso de propósito na vida dormem melhor e morrem mais tarde. O motivo é o seguinte: enquanto o cérebro dorme à noite, ele processa e categoriza as experiências do dia. Se nada de significativo aconteceu com você durante o dia, o que o cérebro processará à noite? Dias vazios produzem noites vazias. É por isso que os japoneses não apenas acordam cedo, mas também se envolvem em algo pequeno, porém significativo, logo cedo. Eles podem regar uma planta,
dar uma pequena caminhada ou tomar chá. Esses rituais enviam uma mensagem ao cérebro de que este dia valeu a pena ser vivido. Agora, quero lhe perguntar algo. Você não precisa pausar o vídeo. Qual foi a menor coisa que lhe deu significado hoje? Apenas uma coisa. Seu café estava bom? Alguém foi gentil com você? O sol apareceu? Guarde isso em sua mente por um segundo. Esse pequeno momento de consciência suprime o cortisol. É o que diz a neurociência. As pessoas comuns esperam grandes conquistas e perdem os pequenos momentos. Na filosofia japonesa, isso se chama Ichigo Ichie. Este momento acontece apenas uma vez. E, por fim, deixe-me dizer o seguinte: tudo o que você aprender neste vídeo será inútil se permanecer apenas informação. O cérebro precisa de ação para mudar. Peço apenas uma coisa a você esta noite. Experimente a técnica do sono militar. Relaxe o rosto, deixe os ombros caírem. Respire fundo 4, 7, 8 vezes. Relaxe as pernas. Leve sua mente para um lugar calmo. E diga a esse seu cérebro alarmado: não há perigo. Sobrevivemos. Podemos descansar. Kaizen significa criar grandes transformações acumulando milhares de pequenos passos. Sua transformação pode começar esta noite com um único pequeno passo. Largue o celular, feche os olhos e confie no seu cérebro. Ele sabe quando a noite cai. Você simplesmente não lhe deu sinais suficientes. Agora, dê. E, por fim, deixe-me dizer o seguinte: tudo o que você aprender neste vídeo será inútil se permanecer apenas informação. O cérebro precisa de ação para mudar. Peço apenas uma coisa a você esta noite. Experimente a técnica do sono militar. Relaxe o rosto, deixe os ombros caírem. Respire fundo 4, 7, 8 vezes. Relaxe as pernas. Leve sua mente para um lugar calmo. E diga a esse seu cérebro alarmado: não há perigo. Sobrevivemos. Podemos descansar. Kaizen significa criar grandes transformações acumulando milhares de pequenos passos. Sua transformação pode começar esta noite com um único pequeno passo. Largue o celular, feche os olhos e confie no seu cérebro. Ele sabe quando a noite cai. Você simplesmente não lhe deu sinais suficientes. Agora, dê.